eu sou o professor coordenador do CEPA e eu vou fazer com vocês hoje a correção do simulado de Louveira da parte 1 de língua portuguesa. São 15 questões e a gente vai falar um pouquinho ali sobre as questões e as teorias ali que envolvem cada uma das questões para que você tenha uma melhor absorção do conteúdo. Para quem está chegando agora, vale lembrar que o concurso de Louveira tem 4 editais, eles saíram aí nessa semana e na semana passada, na verdade. Nós temos aí a banca Avança São Paulo como organizadora desse certame. As inscrições vão até o dia 10 de fevereiro. Provas de 1 do 3 para o edital 1, que é auxiliar de desenvolvimento da educação básica e professores, e os demais cargos que são do edital 2, 3 e 4. As provas são no dia 29 do 3. Beleza? Qualquer dúvida é só perguntar lá no grupo ou perguntar em uma das redes sociais do CEPA, que nós estamos à disposição para tirar suas dúvidas. Vamos nessa. Bom, pessoal, primeiramente, quem somos nós, né? Nós somos o CEPA, Centro Educacional e Profissionalizante Absoluto, e a gente atua com concursos públicos desde 2013. Hoje, nós somos a instituição que mais aprova aqui nas carreiras educacionais do interior de São Paulo, e nós também atuamos nas carreiras policiais, administrativas, fiscais, contábeis, enfim, em uma infinidade aí de concursos, tá bom? Nós podemos auxiliar você como nós auxiliamos centenas de alunos a alcançarem o seu sucesso educacional através da educação. Eu sou o professor Murilo Lima, titular da disciplina de Língua Portuguesa e Legislação Educacional. Também sou especializado em Gramática Normativa Brasileira e Legislação Educacional Brasileira. Se vocês precisarem de alguma dica, algum suporte em uma dessas matérias, ou mesmo no planejamento e organização dos seus estudos, contem comigo ou com a minha equipe, beleza? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar falando da prova ali do Instituto da Banca Avança São Paulo, desculpa. A Banca Avança São Paulo, ela traz ali, pelo menos no que a gente avaliou nessas últimas provas, ela trouxe uma prova com um único texto. Esse texto nem é grande, né? Assim, a gente olha ali na folha de prova e parece que ele é grande porque ele está formatado de uma maneira diversa, ali, diferente. Ele nem é tão grande e ele serve ali de subsídio para diversas questões envolvendo interpretação, compreensão e tanto a gramática, tá bom? Então, o que que eu te indico? Antes de você ler esse texto aqui, ó, eu indico que você pode olhar ali na página 5 algumas dicas para você interpretar e compreender melhor seu texto. A primeira delas, que eu já dou de cara para o meu aluno, é classificar as questões da sua prova entre gramática e interpretação, para que você não fique voltando toda hora no texto. Você faça primeiras de interpretação, que depende de uma leitura atenta, de grifos, e depois você faz gramática, ou vice-versa, como você preferir. Mas a ideia é, faça a interpretação primeiro, porque aí você lê o texto de uma vez, volta para ele, para as questões, e faz ali com propriedade, sem ter que ficar voltando, né? Toda hora no texto. Faz uma questão de gramática, aí daqui a pouco a interpretação de novo, lê o texto mais uma vez, enfim, você perde tempo, tá? Como a gente já classificou ali as questões e a gente vai seguir a ordem do simulado, eu vou fazer a leitura do texto com vocês. O que que é importante você fazer? Primeiro, você vai destacar para mim a bibliografia desse texto, tá? Então você vai destacar autor, veículo, data, título, se tiver título, são informações importantes que dão ali subsídio para a sua interpretação e compreensão adequada. Depois disso, você vai fazer uma leitura sem pausas. Eu não vou fazer agora com vocês. Aí você faz a sua leitura sem pausas. Essa leitura se chama leitura de reconhecimento global do texto. Então você vai reconhecer o texto ali de uma forma totalitária, né, íntegra, e depois você volta fazendo uma leitura analítica, que é uma leitura de interpretação, e aí você vai fazer os seus grifos, aquilo que você acha que é importante para dentro do seu texto, tá? Então vou ler com você agora fazendo alguns grifos para você ver ali algumas partes importantes desse texto. O nascer do século XX foi como uma aurora resplandecente. Então a gente está falando aqui que o século XX começou como uma aurora resplandecente. O que que quer dizer isso? Que ele começou muito bonito, esperançoso, né, com características ali de um dia bonito. Isso nos dá a ideia de esperança. O nível de expectativa era inédito. Tanto havia sido conquistado no século anterior que parecia sensato acreditar que dali em diante
os êxitos do mundo em muito superariam os desastres. Então, o que ele está falando para a gente aqui nesse parágrafo? Que muito havia sido conquistado no século anterior, né? Tanto havia sido conquistado no século anterior. E dali em diante, acreditaríamos que esse século superaria os desastres, né? Beleza. Grifei ali o que eu achei importante. Lembrando que não dá para grifar tudo, né? Também não dá para deixar de grifar. Quem grifa tudo, nada é importante. Quem não grifa, tudo é importante. Cuidado com isso. O século que nascia representava uma promessa especial para os povos europeus. Então, ó, grife europeus aqui. Quer habitassem o velho mundo ou as longínquas terras colonizadas. Então, a gente está falando aqui de Europa e América, né? Seus filhos poderiam esperar uma educação melhor do que nunca. E o trabalho de crianças de 10 anos em tempo integral em fazendas e oficinas já não parecia tão normal. Grifo aqui, ó, trabalho de criança já não parecia tão normal. A vida melhorava, a fome diminuía, as pessoas viviam mais. Os conflitos entre as principais nações da Europa pareciam se extinguir, embora tropas numerosas ainda desfilassem em feriados nacionais. Grifa ali, ó, a vida melhorava, a fome diminuía, as pessoas viviam mais. A gente está falando ali dos avanços, né? E a gente está fazendo ali um paralelo com a ideia de que as principais nações da Europa os conflitos entre as principais populações da Europa não existiam. Veja bem, esse extinguir está dizendo ali dos conflitos, tá? E ele não está falando das tropas. Tem uma conjunção ali que, inclusive, vai ser tema de uma das nossas questões que a gente vai falar delas depois. No entanto, a maior parte de tais benefícios atingia apenas um quarto da população mundial, e não parecia provável que chegasse à África, à Ásia ou às remotas ilhas do Pacífico. O século se iniciava de modo promissor e, ao mesmo tempo, perigoso. A aurora de 1901 se anunciava esplendorosa, mas nuvens negras em lenta caminhada pairavam acima da luz. Beleza. É um texto que vai refletir ali sobre o início do século, onde a gente imaginava ali um século de grandes mudanças, de grandes avanços, e realmente algumas ocorreram, né? É, em larga escala, muitas na verdade, mas também nós tivemos ali grandes problemas e essas nuvens negras que o autor se baseia, ele fala, provavelmente ele se baseia ali nas duas grandes guerras mundiais, né? É importante quando a gente faz o grifo da bibliografia que a gente entenda o contexto histórico do texto também, né? Entenda o que se passa ali naquela época. E a data, inclusive, diz muito sobre a linguagem e etc. Esse texto, curiosamente, não tem data, e ele também não tem título, mas se ele tivesse também, provavelmente nos diria bastante ali acerca do autor, da sua posição e do tipo de texto que ele está trazendo para a gente. Bom, aqui ó, na página 4 eu numerei o texto para vocês, porque algumas questões fazem referências às linhas, tá? E como aqui eu deixei o texto de forma mais fluida para a gente poder fazer o estudo dele, aqui eu deixei só para você consultar caso uma das questões aí peça alguma linha específica, você consegue localizar dentro do texto. Então, ó, vamos para as técnicas de interpretação. Primeiro, classificar as questões que eu já falei. Segundo, destaque os itens de reconhecimento prévio para que você possa ali ter um norte do que o texto vai te trazer, né? Título, veículo, autor, data, veículo é onde ele foi publicado, o caderno ou a editora, enfim, tá? Faça uma leitura de reconhecimento sem pausas, então aquela leitura corrida. E por último, você faz uma leitura analítica, que é aquela com grifos, destacando tese, argumentos, dados relevantes, opiniões e sentenças-chave. É importante que, se você não se sentir confiante, se o texto ainda estiver de difícil compreensão, você faça o passo 5, que é, caso ainda não esteja confiante, você faz uma síntese do texto em poucas linhas para verificar se você compreendeu. E aí depois você compara a sua síntese com o texto para ver se ele realmente está dentro ali do que o autor realmente trouxe. Tem ali a gente tem os casos de erros mais comuns, extrapolação, diminuição, enfim, mas como o tempo é curto e eu preciso corrigir os exercícios, eu não vou abordar isso, tá bom? Espero que você esteja conosco aí no curso para que a gente possa te passar a técnica completa. Então vamos lá direto para a questão 1, né? Questão 1. De acordo com o texto,
De acordo com o texto acima, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Os benefícios adquiridos pela sociedade eram compartilhados por todos os povos. Tá certo isso? Tá errado, né? Inclusive, a gente acabou de grifar isso. Ele fala que não ia atingir nenhum terço, né, na construção textual. Então é impossível, até por uma questão de utopia mesmo, né? Benefícios adquiridos a todas as pessoas. A gente sabe que até hoje, no mundo globalizado, né, a gente não tem isso. Prova disso é que, mesmo o Brasil já tendo avançado tanto em direção a algumas coisas, existem muitas localidades, por exemplo, que não tem nem saneamento básico. Então, esse todos aí, ó, fez a sentença ficar falsa. Cuidado com as sentenças todos, nenhum, tá? Elas sempre são muito extremistas. E aí a gente tem que tomar cuidado com essas sentenças na hora de interpretar e compreender o nosso texto. No início do século XX não havia muitas expectativas com relação ao futuro. Tá certo isso? Incorreto, né? Inclusive ele fala que a aurora resplandecente, lembra disso? Isso é um indício de esperança, um indício de expectativa. Então isso aí só pode estar incorreto. Havia fundados receios de que os conflitos bélicos aumentassem. Eles nem imaginavam isso, né? Isso aqui é a típica alternativa, aliás, proposição que parece ser correta por causa do seu conhecimento de mundo. Então, provavelmente você falou, nossa, mas a guerra aconteceu 20 e tantos anos depois, será que já não havia indícios? Ou, né, você pensa na Guerra Fria, havia indícios. Mas o que o texto diz é que no começo, lá em 1901, não existia essa tensão, esse receio. Então, isso está incorreto. O que nos retoma a alternativa E, todos os itens são falsos. Beleza? Vamos para a questão 2, então. Bora lá. Questão 2. Com base no texto acima, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Outra questão que nós temos ali, 4 proposições, e a gente precisa avaliar cada uma delas, né, para fazer a exclusão dos itens que a gente acha que são corretos ou incorretos. Vamos lá. As nuvens negras citadas pelo autor referem-se ao problema de aquecimento global. Isso é extrapolação. Aquecimento global, isso aqui não aparece nem no texto, né? Então a gente não tem nem como inferir um negócio desse, totalmente incorreto. O início do século XX foi extremamente desanimador e preocupante. A banca parece que está faltando ali um pouco de criatividade, né? Essa aqui tá óbvia que tá errada. A aurora resplandecente é uma frase que te marcou desde o começo desse texto. Então não tem como esse negócio estar certo. 3. As crianças de 10 anos passaram a trabalhar em fábricas e fazendas a partir do século XX. Ele fala que isso diminui a partir do século XX. Como que elas passam a trabalhar a partir do século XX? Está errado também. E o início do século XX se mostrava promissor em vários aspectos. Isso aqui tá ok, né? A aurora resplandecente, lembra de novo? Ele parecia promissor mesmo. Isso aqui está totalmente dentro do contexto textual. Então, a única alternativa ali que cabe é a alternativa D, que é apenas, que apenas o item 4 é o item verdadeiro. Beleza? Próxima questão, questão de número 3. Ainda de acordo com o texto acima, vamos lá, pessoal, desculpa aí. Ainda de acordo com o texto acima, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. 1. No início do século XX, não existia ideais de democracia e liberdade. Tá certo um negócio desse? Como assim, né? Isso aqui extrapola totalmente. Primeiro que o texto não diz isso. E ele também não deixa que eu inferir se existia ou não no contexto textual, né? A ideia é de que sim, né? Que a sociedade ela ia avançando. E aí a gente em 1901 já tem ali os ideais de liberdade, né? De fraternidade, enfim, tá incorreto isso aqui. 2. Apenas a Ásia, a África e algumas ilhas do Pacífico gozavam dos benefícios e expectativas do novo século. Totalmente incorreto. Inclusive, ele diz que ele tem dúvidas se isso chegaria em algumas ilhas do Pacífico, se isso chegaria à África e à Ásia. Então, isso aqui está incorreto. E ele fala os exércitos nacionais foram extintos. E ele fala que os conflitos tinham sido extintos. Olha só que maldade, né? Isso aqui também está incorreto. Você tem que tomar cuidado na hora de fazer a análise textual para não cair nessas pegadinhas bobas. Porque olha só, questões de interpretação e compreensão, a grande maioria das pessoas acerta.
Então, essa questão aqui não é questão diferencial, tá? É questão obrigatória de acertar. Como os 3 itens estão incorretos, só sobra para a gente a alternativa E. Todos os itens são falsos, beleza? Vamos a seguir aí. Questão 4, acompanha comigo. Mais uma questão de interpretação textual. De acordo com o texto acima, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Bom, vamos analisar as proposições, mas antes eu quero te dar uma dica. Sempre que aparecer correta, você não precisa grifar, não precisa fazer nada, tá bom? Porque você já vai, o seu cérebro já está acostumado a buscar a alternativa correta. O problema é quando aparece assim, ó, assinale a alternativa incorreta. Esse é o problema, tá? Então, se aparecer incorreta, você já grifa, porque o cérebro consciente, ele não entende a palavra não. Quer ver só? Faz um teste. Tá em casa, só escuta minha voz, fecha o olho e eu vou te falar. Não pensa, por exemplo, no seu pai pulando carnaval de camisa rosa. Qual que é a primeira coisa que você faz? Pensar no seu pai pulando carnaval de camisa rosa. Ou seja, a mente consciente ela não vai entender a palavra não, ou exceto, tá? Ou a incorreta. Então o que que você faz? Aparecer incorreta, você destaca assim, ó, bem forte no seu texto, para depois você não chegar na sua casa e ficar assim, putz, mas estava pedindo a incorreta e eu marquei a correta. Porque isso vai acontecer em algum momento e geralmente ele fala assim, ó, pede a incorreta, a alternativa A tá o quê? Correta. E aí você marcou a A, porque é o mínimo esforço possível, na é verdade? E aí no final das contas tava ali pedindo a incorreta, não caia nessa pegadinha aí da maioria das bancas, tá bom? Então vamos lá. No século XIX houve muitas conquistas. Isso tá certo ou tá errado? Tá certíssimo. Eu posso inferir isso? Posso. Essa proposição ela é de compreensão ou interpretação? Interpretação. Porque, embora não esteja explícito no texto isso, ele me dá condições de inferir quando ele diz que no século passado tivemos tantas evoluções que esse século prometia. Na verdade, então quer dizer que no século XIX realmente houve muitas conquistas. 2. No século XIX não houve nenhum tipo de conquista. Bom, se essa aqui tá certa, essa aqui, ó, tá certa, essa aqui só pode estar errada, você concorda? Porque elas são antagonistas entre si. E, ó, só uma dica de prova, se a 1 você tem certeza que tá certa e a 2 você tem certeza que tá errada, você já consegue eliminar várias, ó. Por exemplo, a 2 você sabe que está errado, então essa aqui não pode ser. A 2 você sabe que está errado, então isso aqui não pode ser. Apenas o item 1 é verdadeiro, apenas o item 3 é verdadeiro. Agora, ó, perceba, eu melhorei minhas condições. Eu vou chutar em 3, então vamos analisar a terceira proposição. O século XIX foi marcado pela presença de trabalho escravo, principalmente nas ilhas do Pacífico. Isso é verdade ou isso é uma mentira? Isso é uma mentira. Ele fala assim, ó, que o trabalho escravo começa a se extinguir, começa a desaparecer, não é uma coisa tão normal, né? Então ele não fala em nenhum momento que foi marcado pela presença, tal. Então isso aqui tá errado, beleza? Qual que é a proposição aí? Alternativa A, apenas um item é verdadeiro, beleza? Por que que é importante que você tome cuidado com essas distratoras aqui? Porque olha só, embora isso pareça uma verdade, isso não é uma verdade textual, e isso não está dentro do texto. E se você cai nessa pegadinha aqui, você acaba errando a questão. A ideia da interpretação e da compreensão textual é assim, ó, não importa aquilo que eu acho, ou aquilo que eu vi, ou aquilo que eu sei fora do contexto textual. O que importa? Opinião do autor e aquilo que está escrito dentro do texto e as inferências possíveis que eu posso fazer dentro da semântica textual, beleza? Então vamos lá, questão 5, agora o negócio começa a pegar, a gente vai ver ali 10 questões de gramática. Essa aqui bem tranquila, né? Relação sinonímia. Qual que é o sinônimo de resplandecente? Tranquilo, né? Ó, o dicionário diz assim, ó, resplandecente é um adjetivo de 2 gêneros, tem como sinônimo luzente e brilhante. Então, ó, eu coloquei aqui mais alguns sinônimos para você ter uma ideia. Brilhante, esplendente, fulgente, luzente, magnificente, refulgente. Presta atenção. Tem algum deles ali nas alternativas? Não.
Mas olha só, sinônimo é igual, parecido, igual. Resplandecente obscuro? Nada a ver. Resplandecente trágico? Nada a ver. Resplandecente perigoso? Nada a ver. Resplandecente perpétuo? Perpétuo, para quem não sabe, é aquilo que se perpetua, aquilo que acontece concomitantemente a várias outras coisas, que acontece para sempre. Tem como ser? Não tem. O que sobra aqui? Radiante. O que você tem que tomar cuidado? Resplandecente e obscuro podem ser considerados antônimos. Então, se você não sabe ali a relação sinonímia e antonímia, você pode cair ali numa questão dessa de besteira, beleza? Tranquila essa questão, né? Vamos para a próxima. Questão 6. A palavra entre, utilizada pelo autor na linha 15, classifica-se como? Bom, qual que é a maldade dessa questão? Porque olha só, as preposições tem que saber de cor, não tem que fazer, tá bom? Tem até musiquinha para você decorar, mas eu prefiro que você decore elas fazendo exercício, entendendo a matéria, mas ó, se você digitar aí no YouTube, você acha um monte de musiquinha da preposição, tá? São essas aqui, destaquei durante, porque durante é uma preposição acidental, porém sempre aparece em concurso público como preposição, beleza? Vamos lá. O que a gente já pode tirar de cara? Adjunto adverbial, porque entre é preposição, tá vendo? Entre aqui, ó, é preposição. Adjunto adverbial e advérbio, porque todo advérbio é um adjunto adverbial. Pronome relativo. E qual eu não posso tirar? Preposição e imperativo do verbo entrar. Olha só, o verbo entrar, se você precisar dar uma ordem, por exemplo, você vai chamar seu filho na rua. Entre agora. O que você acabou de fazer? Utilizou o verbo entrar na forma imperativa, certo? Lembrando ali que a gente tem o indicativo, subjuntivo e imperativo na relação verbal. E aí a gente pode utilizar esse verbo, ele se torna um homônimo perfeito do entre, que é preposição. Mas qual a maldade? Você não voltar lá no texto e olhar qual que é o contexto dele. Então, ó, vamos voltar lá no slide 4, página 15. Os conflitos entre as principais. Conflito entre alguém, então não pode ser uma ordem, não pode ser um imperativo, né? Então a gente tem ali excluído a alternativa E. Lembrando que para ser verbo tem que ser uma ação, ou um estado, um fenômeno natural, mas nesse caso aqui, entrar seria uma ação, o que nos resta alternativa B, preposição, beleza? Adeante com desdém, entre para até sem, contra sob transperante, sob per por após, durante, são as preposições, tem que saber de cor esse negócio, hein? Bora lá, questão 7. Questão de temporalidade verbal do modo indicativo. Então, ó, vamos ao trecho, para não ter que voltar lá. Seus filhos poderiam esperar uma educação melhor do que nunca. É importante notar a pessoa do discurso para montar a tabela e fazer a troca equivalente. Então, ó, seus filhos. Filhos, qual a função essencial do pronome? Acompanhar ou substituir o nome. Nesse caso, ele vai substituir o nome filho. Qual é o pronome equivalente que eu posso substituir? Eles, né? Filhos são eles. Então aí eu vou montar a tabelinha dos tempos verbais. Primeiro eu vou te explicar os tempos aqui para ficar fácil de você decorar esse negócio. Deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Bom, ó, futuro nós temos 2, presente nós temos 1, pretérito nós temos 3. Pensa o seguinte, se você estiver fazendo aniversário hoje, quantos presentes você ganha? No máximo um, não é verdade? Então existe só um presente, que é a atitude do hoje, atitude certa no hoje, tá bom? Então vamos pegar o verbo estudar e vamos pegar a primeira conjugação, eu. Eu estudo. Então, ó, vamos pegar aqui como exemplo. Eu estudo, beleza? Agora, como que isso ficaria no futuro? O futuro nós podemos ter dois, tá? Aqui a gente começa a nomear, para você lembrar, para ficar fácil. Então, olha só, vamos usar uma relação de namoradinho ou namoradinha. O presente simples, quem é? É o seu namoradinho do hoje, beleza? É o seu atual.
Depois nós temos os namoradinhos do futuro do presente e o futuro do pretérito. A gente brinca que é o namoradinho, o futuro do presente é o namoradinho ou a namoradinha da escola, e daqui a pouco você vai entender. E o do futuro do pretérito é o namoradinho do Tinder. Vou te explicar por quê. Bom, pega aí o verbo beijar, fica mais fácil, né, de entender. Futuro do presente, ou seja, atitude que ainda vai acontecer, mas é uma atitude certa. No futuro do presente, você beijará ou você beijaria? Então, ó, estudarei, beijarei, eu beijarei, certo? Por que que ficaria assim, beijarei? Porque é uma atitude certa. E por que que a gente fala que é o namoradinho da escola? Simples. Pensa só. Vocês já se conhecem, estão se paquerando, já estão há um tempo querendo marcar ali de sair, de ir no cinema, e de repente acontece. Mas vocês já estão ali, ó, o ano letivo inteiro se paquerando. Qual a chance de dar certo? Muito grande. Pelo menos o beijinho vai sair, não é verdade? Depois, se vai ser um namoro, se não vai, se vai avançar, aí já é outra história. Mas como vocês já se conhecem, o beijinho vai sair. Então é uma atitude certa no futuro, é um fato certo. Agora a gente tem o namoradinho do Tinder, que é um futuro do pretérito, que é um fato condicionado, um fato incerto, tá? Então você conheceu lá um menininho, uma menininha no Tinder, bonitinho, bonitinha, né? A foto ali, uma beleza. Chegou lá, não era nada daquilo. Aí você ligou para sua amiga e falou: "Ai, amiga, eu até o beijaria caso ele fosse a pessoa da foto. Por quê? Porque é uma atitude incerta, está condicionada a uma outra coisa. Eu beijaria, ok? Bom, futuro já batemos, presente também. Vamos colocar só aqui, ó. Hoje eu beijo, né? E aí depois a gente tem os pretéritos. É só você pensar, qual a chance de ter mais embuste no futuro, no presente ou no pretérito? É no pretérito, né? Então aqui, ó, é uma relação de ex. Pensa comigo. Nós temos aqui o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. O namoradinho do pretérito perfeito é aquele que você beijou uma vez e acabou. A gente fala que é o namoradinho que beija mal. Deixa eu colocar aqui, ó. Beija mal. Mas para quem, mas para quem escutou o áudio da Neiva, você pode fazer essa relação, tá bom? Que é o namoradinho da Neiva. Para quem escutou, ou para quem não escutou, a Neiva é uma moça aí que teve um áudio circulando no WhatsApp que foi muito infeliz no encontro que ela teve. Depois, o pretérito imperfeito, a gente vai falar que é o namoradinho problemático ou aquele que você mais gostava. Daqui a pouco eu explico. E aqui o mais que perfeito é o primeiro namorado ou o namorado que a sua mãe mais gosta. Vamos explicar esse negócio aqui, ó. Pretérito perfeito. Beijou uma única vez. Ponto final. Você beijou e ele beijava mal para arrebentar. O aparelho dele grudou na sua boca, arrancou metade do seu beiço. Beijou uma vez só. O imperfeito é o problemático, aquele namoradinho que você beijava. Por quê? Porque é um fato pretérito contínuo, aconteceu mais de uma vez, né? Então era um namoradinho que você ia, ficava, desficava, voltava, aí largava. E nós temos o mais que perfeito, e é só você lembrar do ra. Ra é uma coisa bem antiga, não é verdade? Beijar, ra, que é aquele que tem a desinência final, ra. O beijara é o mais antigo de todos. É aquele que quando você fala assim para sua mãe, ah, tô infeliz. Ela fala, mas também você não ficou com fulano lá, que é piloto de avião, que é juiz de direito, quis aí, ó, casar com o professor, é isso que deu, entendeu? Então, olha só a relação que a gente tem dos tempos verbais. Nós temos o futuro, que são dois, o presente, que é apenas um, e o pretérito, que são três. Cada um deles indica uma hipótese diferente, ok? Preenchendo essa tabela aqui, volta lá e aí você iria fazer isso aqui com o verbo poder, certo? E aí você conjuga lá o verbo poder, você vai ver que o verbo poder ele está conjugado ali no futuro do pretérito. Eles poderiam caso tivesse ocorrido alguma coisa, tá? Então futuro do pretérito, alternativa
C. Vou deixar uma dica para você aí que tem dificuldade em conjugar verbos. Você vai entrar nesse site aqui, ó, www.conjugame.net. Se você jogar o verbo lá, ele te dá todas as conjugações em todos os tempos e modos verbais, para que você consiga visualizar cada forma verbal ali, seja ele abundante ou não, para que você consiga ter um estudo direcionado aí e tirar todas as suas dúvidas, beleza? No curso a gente tem um módulo só de verbo. Verbo tem muita coisa para falar, tá bom? Tempo, modo, voz, forma nominal, muita coisa. E a gente vai falar deles em profundidade, beleza? Questão 8, bora lá. A conjugação conquistado, utilizada pelo autor, classifica-se como: bom, dica rápida para esse tipo de questão: formas nominais do verbo, gerúndio, infinitivo e particípio. Gerúndio geralmente acaba com NDO, é uma atitude que está ocorrendo, né? Por exemplo, estão caçando o bandido, né? Então, terminando com NDO seria conquistando. Como está conquistado, não pode ser, tá bom? Então, ó, gerúndio não pode ser. Imperativo já nem pode ser, né? Porque o imperativo é uma ordem, é uma ordem ou é uma solicitação. Como não está ocorrendo nada disso, não pode ser imperativo. Infinitivo vai terminar com R ou res, que é a forma infinitiva ou a infinitiva na pessoa do tu, né? Tu conquistar ou conquistares, né? Tu conquistares. Então, a forma infinitiva sempre vai terminar com a forma original do verbo, R ou RES. Não pode ser infinitivo, então eu já tiro. Então, pode ser particípio passado e particípio presente. Então, o pulo do gato dessa questão aqui é que você tinha que olhar o verbo auxiliar haver. E aí você vai ver que o verbo haver, lá no trecho, ele tá assim, ó. Tanto havia sido conquistado no século anterior, tanto havia. Esse havia está no passado, portanto, ele só pode ser um particípio passado, alternativa de dado. O que acontece? Tem muita gente que fala assim: ah, mas o particípio não é uma marca de tempo concluso. Se é concluso, tem que estar no passado. Só que existe formas do particípio presente em língua portuguesa, quando ele vai ser utilizado, por exemplo, por adjetivo, tá bom? Não vou entrar agora nesse mérito. Dá para ter particípio presente sim, inclusive achei essa questão muito bem elaborada, mas não seria o caso ali nesse momento, beleza? O pulo do gato mesmo era entender ali as formas nominais do verbo. Próxima questão. 9. A expressão embora, utilizada pelo autor, linha 17, pode ser classificada como: bom, preposição não é, porque a gente já sabe, pronome relativo e pronome oblíquo também não é, né? E próclise. Se você soubesse ali próclise, mesóclise, ênclise, colocação pronominal, você já tiraria de cara e você veria que era embora. Mas se você tivesse na dúvida, você ia precisar fazer essa análise aqui, ó. As conjunções, elas estabelecem uma relação entre as orações. Observe um exemplo. O aluno estudou para a prova de Louveira e alcançou o primeiro lugar. Quantas orações eu tenho aqui? Eu tenho duas. Perceba, a oração que está de azul e a outra que está de laranja. Primeira oração, o aluno estudou para a prova de Louveira. Segunda oração, o aluno alcançou o primeiro lugar. Esse E vai fazer a função de uma conjunção subordinativa aditiva, que vai aditivar uma circunstância nesse período composto. Observe o trecho a seguir. Os conflitos entre as principais nações da Europa pareciam se extinguir, embora tropas numerosas ainda desfilassem em feriados nacionais. Esse é o trecho do texto a que se refere a questão. Oração 1, que é a oração principal: os conflitos entre as principais nações da Europa pareciam se extinguir. Oração 2, tropas numerosas ainda desfilassem em feriados nacionais. Por que que a gente chama essa de oração principal? Porque a gente tem uma relação subordinada aqui. Diferente daqui, ó, que eu consigo ver, o aluno estudou para a prova de Louveira. Conseguiu entender? Conseguiu. O aluno alcançou o primeiro lugar. Conseguiu entender? Consegui. Aqui eu tenho uma relação coordenada porque elas são independentes. Aqui, a segunda oração, ela é totalmente dependente da primeira. Porque se eu falasse a segunda sozinha,
tropas numerosas ainda desfilassem em feriados nacionais, você ia falar assim para mim, professor, você tá louco? Tá falando de quê? Ou seja, eu preciso da primeira informação para que a segunda faça sentido completo. O nome disso é oração subordinada, onde eu tenho ali uma principal e uma subordinada a ela. E aí, nas orações subordinadas, eu tenho uma relação de uma conjunção subordinativa, que é o embora. Presta atenção aqui, ó. Embora é uma relação concessiva. O que que é uma conjunção concessiva? Ela passa para a gente uma ideia contrária à primeira oração que se refere. Então, presta atenção. Essa ideia de tropas numerosas desfilarem em feriados nacionais é uma ideia contrária aos conflitos se extinguindo. Porque se extinguiu, por que as tropas ainda desfilavam? Você entendeu? Essa aqui passa uma ideia de concessão, passa uma ideia de contrariedade. Quais são as principais conjunções subordinativas concessivas? Coloquei aqui para você dar uma estudadinha. Então, voltando aqui, ó, mesmo que você não soubesse de cor todas elas, é só lembrar que a conjunção ela estabelece o quê? A relação entre as orações e ela vai dar ali uma estabelecendo uma circunstância. Beleza? Vamos em frente. Questão de número 10. Segura o fôlego aí, já estamos perto do fim e você está indo muito bem. Bora lá. A palavra aurora, utilizada pelo autor na linha 1, tem como antônimo. Olha só que interessante. A primeira pediu sinônimo, a segunda pediu antônimo. Então caiu as duas relações dessa prova: relação sinonímia e relação antonímia. Se você está com sinônimo na cabeça, pensa comigo. Aurora, qual que é o sinônimo? Amanhecer. Puta, marquei. Então, ó, presta atenção na relação sinonímia e antonímia, hein? Típica questão envolvendo a sinonímia e antonímia. Cuidado para não cair na cilada de marcar aquilo que ela não está pedindo, o oposto, tá bom? A questão número 10, muito tranquila, né? O que que é o oposto de aurora? Crepúsculo, alternativa A de amor. Bora? Questão 11, concordância verbal. Interessante essa questão, hein? Questão 11. No que se refere à concordância verbal, analise assinale a alternativa incorreta. Bom, perceba o seguinte, já vou marcar aqui de cara para você, para que fique mais fácil o nosso estudo, tá bom? Todas as outras estão certas, porque se ele está me pedindo a correta, eu tenho que marcar a incorreta. Lembra que eu falei para você que você tem que destacar a incorreta na hora da sua prova? Destaca ela assim, ó, incorreta, só não faz assim, ó, só não passa por cima dela, né? Senão fica difícil. Destaque incorreta, assim, ó, para você olhar e falar, putz, é incorreta essa aqui. Vou te explicar o porquê que a B está incorreta. Perceba que a concordância verbal acontece da seguinte maneira: o verbo, que vai ser o núcleo do predicado, ele vai concordar com o substantivo, que vai ser núcleo de função sintática, e o substantivo ele só exerce algumas funções na língua portuguesa bem delineadas. São elas: sujeito, agente núcleo do sujeito, né? Agente da passiva e núcleo do objeto direto ou do objeto indireto. Bom, quem que é ali o substantivo que está fazendo função sintática referencial? Documentos. Pergunta para o verbo. Quem deve existir? 5 documentos. Quem é o núcleo? Documentos. O substantivo que exerce a função é documentos. Logo, o verbo vai concordar com o substantivo referencial. Então, deveria ser devem, né? Devem existir e não deve. Portanto, essa aqui que é a que está incorreta e você vai marcar, todas as outras estão ok. Professor, mas fiquei em dúvida ali, ó, por que não faziam? Por que não haviam, né? Bom, já vou te dar uma dica para salvar. Fazer e haver indicando o tempo decorrido ou existir no caso de haver, eles são impessoais, portanto não vão para o plural. É havia pães de queijo, havia pão de queijo, não vai para o plural. É faz um ano, faz 5 anos, porque é tempo decorrido, não vai para o plural. Não pode errar questão, principalmente com o verbo fazer e haver. Estuda esse negócio aí para não cair em pegadinha boba, beleza? Questão número 12. Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa que se apresente incorreta. Ó, novamente aparece a bendita incorreta aqui. Você vai destacar ela ali na hora da sua prova para não errar por besteira.
beleza? Então vamos lá para os comentários. Desculpa. Construção perfeita. Ó, a viagem a Santa Rita do Sapucaí foi muito boa. Aí você fala, putz, mas tem crase aqui, professor? Venho de, crase para quê? Venho da, crase no A. Venho de São Paulo, vou a São Paulo sem crase. Venho da Bahia, vou à Bahia com crase. Utiliza essa regrinha aqui. Tem exceção, professor? Tem exceção, mas não vou explicar hoje porque não caiu ali na sua prova, tá bom? B. Os amantes marcaram o encontro para as 23 horas. Putz, professor, aqui ó, eu sempre ouvi falar que diante de hora tem crase. Vou te explicar essa regrinha daqui a pouco, mas olha só, a regra principal é diante de preposição, crase não, meu irmão. Diante de preposição não tem crase, ok? Então, ó, diante de preposição você não vai colocar crase. Então, essa aqui é a incorreta, por isso que você vai marcar a B. Olha C. O preso está disposto a confessar. Tem crase ali? Diante de ação, leia aqui, ó, verbo, né? Lembra que os verbos, a grande maioria dos verbos em língua portuguesa expressa ação. Então a gente criou a seguinte regrinha: diante de ação, crase é vacilação. Olha D. O candidato fez a prova às pressas. As pressas têm crase, professor? Tem sim, ó. Locução adverbial feminina, crase é gente fina. Diante de locução adverbial feminina, que é o modo como ele fez a prova, crase obrigatória. E olha aí. Ele disse a ela que não a abandonaria. Diante de pronome, crase, praça, fome. A gente não pode ter um pronome craseado ali, porque não existe um artigo antes do pronome do caso reto. Essa questão E aqui, eu discordo. Essa questão tinha que ser anulada, mas eu não vou entrar nessa vibe aqui, tá? Porque não quero te confundir, mas a E tem uma construção ali morfológica incorreta também de um pronome do caso reto exercendo a função sintática de objeto indireto. Tá errado também, mas não tem o que fazer. Esse é o conceito da questão. Como tudo tem suas exceções, acompanha aqui comigo, isso aqui eu quero te explicar. Crase com horas, questão recorrente da sua prova, você tem que saber. Ela chegou às 10 horas, ele chegou às 10 horas, ele chegou até às 10 horas e ele chegou desde as 10 horas. E aí? Primeira regra, diante de hora, crase sem demora. Então, ó, se eu tenho ali horas, a crase é obrigatória, beleza? Olha B, ele chegou até as 10 horas. E isso aqui é a exceção. Diante de até, crase se quiser. Então, ó, diante de até, crase se quiser. Se tiver a preposição até, você coloca crase conforme o seu gosto. Coloca ou não coloca, tanto faz. E é importante saber, porque a prova pode perguntar assim, ó, assinale a alternativa abaixo, onde a crase é facultativa. E aí você sabe que diante de até, crase é facultativa igual diante do pronome possessivo, né? A sua, a minha, também a crase facultativa. E ele chegou desde. Desde é preposição? Sim. Então, a C, diante de preposição, crase não, meu irmão. Mesmo caso ali da alternativa que tinha para as, tá? Então, aqui, crase é proibida. Então, se liga nessa relação. Diante de hora, crase sem demora, crase obrigatória. Beleza? Diante de até, crase se quiser, crase facultativa. E diante de preposição crase não, meu irmão, crase proibida. Grava esse negócio aqui, vai para sua prova com algumas certezas para que você possa aí fazer uma excelente prova de língua portuguesa. Só fazendo um adendo aqui, crase com pronomes. Diante de pronome crase passa fome, que é os pronomes do caso reto, certo? Os pronomes do caso oblíquo, enfim. Crase permitida com os pronomes possessivos, né? Meu, aliás, minha, sua. E a crase é obrigatória quando eu tiver o artigo, mais os pronomes demonstrativos, aquele, aquele, aquilo. Exemplo, recorreu a aquela prova nos autos. Quem recorre, recorre a. A mais aquele, crase nele. Beleza? Próxima. Questão de número 13. Crase de novo. Crase ali também uma das queridinhas da prova, né?
Vamos lá. No que se refere ao uso da crase, assinale a alternativa correta. Eles gostam muito de andar a cavalo. E aí, andar a cavalo tem crase? Não tem crase. A mesma coisa que bife a cavalo. Fez um bife a cavalo, tá? Não tem crase. Primeiro que não existe ali crase diante de palavra masculina. E segundo que a moda de só vai funcionar se alguém faz daquela forma, né? Por isso que não existe bife a cavalo, porque não existe um bife à moda do cavalo. Não sei, né, se você já viu um cavalo cozinhando, eu nunca vi. Então, ó, diante de masculino, crase é pepino, comentário da assertiva A. B. Maria sempre cozinha às pressas, pois seus filhos requerem sua atenção. E aí? Diante de locução adverbial feminina, crase é gente fina, lembra disso? Isso aqui, ó, às pressas, não é o modo que a Maria cozinhou? Sim ou não? É o modo que ela cozinhou. Então, ó, locução adverbial feminina, crase, gente fina. Vamos marcar aqui a alternativa B. C. Palavras repetidas, crase proibida. Cadê as palavras repetidas aqui? Cara a cara. D. Nós estamos dispostos a investir. Investir é verbo? Sim. Está na forma infinitiva? Sim. Diante de ação, crase é vacilação. Não vai ter crase diante de verbo, tá bom, gente? Verbo na sua forma infinitiva. E E. Diante de pronome, crase, passa fome. O chefe disse a elas que não precisa mais vir. A elas de doer o olho, não é verdade? Então não tem como. Isso aqui tá errado. Então só nos sobra ali a alternativa B de bola. Numa próxima aula eu vou trazer para vocês o que a gente faça lá no curso, que são os 13 mandamentos da crase, para você não errar crase nunca mais. Questão 14, só falta mais duas, respira fundo, fala para você mesmo que você está indo bem, que falta pouco. Questão 14. No que se refere à regência verbal, assinale a alternativa correta. Bom, vamos lá, né? Vamos analisar a questão 14. É uma questão de regência. E o que é a regência? Os verbos transitivos, eles possuem regências construídas através de preposição, tá bom? Então, por exemplo, ó, se o verbo é transitivo indireto, vai ter uma preposição. Se ele é transitivo direto, aí eu vou ter a ausência da preposição em relação aos seus objetos. Todo verbo transitivo indireto, ele vai pedir uma preposição para se ligar ao seu objeto indireto, tá bom? Preferir. Preferir é preferir algo a alguma coisa e não em relação a, mais que, beleza? Então a é a alternativa correta, porque o verbo preferir acompanha aqui embaixo nos comentários. Quem prefere, prefere algo a alguma coisa. Essa construção está perfeita. Olha B, preferimos mais. Preferir mais não existe, né, gente? Preferência já tem ideia de prioridade. Ó, preferir mais é a mesma coisa que subir para cima, descer para baixo, não dá, tá bom? Então, ó, todas essas que tem preferir mais, esquece. Preferir do que é uma construção coloquial, ela não é admitida na norma culta da língua portuguesa. A norma culta do verbo preferir diz que a regência se dá com a preposição a, beleza? Então essa aqui também está incorreta. Preferimos estudar a trabalhar também, né? Está incorreto, porque a crase pressupõe a existência do artigo a, e a gente sabe que não vai ter a mais a diante de verbo, então essa aqui está errada. Lembra da regrinha da crase lá atrás? Diante de ação, crase é vacilação. Diante de verbo, não pode ter crase, por isso a regência está errada, porque a regência ali pressupõe a construção do nome em relação aos seus artigos, as suas preposições, ou a relação do verbo com seus complementos em relação a artigo e preposição, e não possui ali essa relação de A mais A, beleza? Então essa aqui, a 14, só pode ser a alternativa A. Questão de número 15. Ainda no que se refere à regência verbal, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Regência está em alta com essa banca, hein? Os 3 maiores temas foram regência, concordância e interpretação textual. Custar é transitivo direto, que custa, custa algo. E não tem esse azinho aqui, tá vendo? Então tá errado. Agradecer é um verbo bitransitivo, conhecido em língua portuguesa como verbo transitivo
direto e indireto, porque ele tem objeto direto e indireto, objeto direto, construção sem preposição, objeto indireto, construção com preposição. Agradeci algo a alguém, algo, a promoção, objeto direto, a alguém, ao chefe, objeto indireto, construção perfeita, alternativa B. Queremos assistir essa ópera. Assistir no sentido de ver, ele pede a preposição a. Então, o correto seria queremos assistir a essa ópera, porque queremos assistir essa ópera dá a ideia de auxiliar, de ajudar, tá bom? Essa é uma questão que também poderia ter ali a anulação, porque a transitividade do verbo assistir ela é diversa, tá bom? Mas sem entrar nesse mérito aqui, assistir, como a ópera se, em tese vai ver, né? Então essa construção aqui está incorreta. Ele namorou com todas as garotas do seu bairro. Rapaz namorador, né? Só que tem um problema. Se ele namorou com, quer dizer assim, ó, ele estava namorando aqui, a menininha. E aí tinha outro casalzinho namorando aqui, ó. Por quê? Porque namorar com quer dizer que estava em companhia de, né? E não foi isso que aconteceu. Namorar é transitivo direto, ou seja, namorou as meninas, ou ele namorou todas as garotas. Esse com aqui, ó, é incorreto, beleza? E a última ali, ó, e obedecer é transitivo indireto, exige a preposição a. Então, ó, devemos admirar e obedecer aos idosos. Por isso que essa aqui também está incorreta, restando apenas a alternativa B de bola. Beleza? Então confere seu gabarito aí, ó, tá aqui do ladinho. Confere seu gabarito, vê como você foi, depois conta pra gente, estou curioso para saber o seu resultado e obrigado por nos acompanhar até aqui. Lembrando vocês, pessoal, que nós teremos nosso curso intensivo 100% presencial ali nas unidades de Campinas, Louveira e também aqui, claro, na nossa sede em Atibaia. O CEPA ele tem como missão auxiliar você a alcançar o seu sucesso através da educação e eu te convido para embarcar junto com a gente nessa missão. Nós já auxiliamos centenas de alunos e eu quero muito que você seja o próximo case de sucesso do CEPA. CEPA, aqui o seu sucesso é absoluto. Vem com a gente, grande abraço e até a próxima.